Olá, aqui é a apresentação do nosso grupo 2. O título do nosso trabalho é Mapa Conceitual, um instrumento para a formação docente de professores que trabalham com a escolarização no hospital para uma prática inovadora. É um trabalho de Luísa Tatiana Forte. O grupo é formado por Almir, Ana Paula, Cássia, eu, Jane, Juliana, Maria Cristina, Renata e Tamires. Bom, essa pesquisa, ela nasce da experiência clínica da pesquisadora com crianças e adolescentes com insuficiência renal crônica, que ela vai chamar de IRC, em tratamento dialítico na unidade de diálise em um hospital pediátrico na cidade de Curitiba, no Paraná. Trata-se de uma prática interdisciplinar, na qual estão diretamente envolvidos médicos, enfermeiros, psicólogos e o escolar hospitalizado. Pretende-se direcionar esses leitores aos aspectos inerentes da doença, vislumbrando a integração dos diversos saberes. O trabalho de acompanhamento psicológico dessas crianças e adolescentes se inicia pela avaliação diagnóstica, ou seja, o psicodiagnóstico, que irá fornecer o perfil das 5 grandes áreas de desenvolvimento da criança e do adolescente, que são o perfil emocional, físico, cognitivo, adaptativo e social. A oscilação na escolarização influencia diretamente a labilidade emocional dessas crianças e adolescentes. Eles não se sentem capazes de acompanhar a escola de forma regular, e esses fatores estão diretamente relacionados aos efeitos da doença e do tratamento. Nesse sentido, a gente percebe uma intensa relação entre doença e tratamento, ligada à interferência dos aspectos emocionais e como estes interferem sobre a escolarização. São essas questões que levam a pesquisadora e ela pontua a necessidade de aprimoramento ao atendimento do escolar hospitalizado. Ela vem dizer que o professor que irá trabalhar com essas crianças e adolescentes tem que estar ciente da necessidade de sua interação pedagógica em um ambiente diferenciado. Um hospital, para atender crianças e adolescentes, precisa passar por transformações na sua cultura organizacional. A autora vem dizer ainda que é preciso adaptar o ambiente hospitalar ao escolar, com vistas a desenvolver uma unidade de trabalho pedagógico. Esse ambiente de ensino diferente deve ser o mais próximo possível de uma sala de aula. E aí a justificativa que a autora coloca é a relação da doença com a escolarização. Ela vem dizer que a adaptação do ambiente hospitalar para a escola e da escola para o ambiente hospitalar se constitui numa necessidade, bem como a possibilidade emergente para a interação pedagógica em ambiente diferenciado, conforme Matos. Bom, ela vem dizer ainda que o atendimento educacional pedagógico ele tem que ser especializado, pois ele precisa adaptar o ambiente hospitalar ao escolar, com vistas a desenvolver uma unidade de trabalho pedagógico. Esse ambiente de ensino deve ser o mais próximo possível de uma sala de aula. E aí ela coloca como justificativa a relação da doença com a escolarização. A adaptação do ambiente hospitalar para a escola e da escola para o ambiente hospitalar se constitui numa necessidade, bem como uma possibilidade de emergência para a interação pedagógica em ambiente diferenciado, segundo Matos. A problematização, ela parte do seguinte problema de pesquisa: como utilizar a técnica de mapa conceitual para a formação de professores que trabalham com a escolarização no hospital para uma prática inovadora. E aí o objetivo geral da pesquisa é analisar o uso da técnica de mapa conceitual para a formação em uma prática inovadora dos professores que trabalham com a escolarização de crianças e adolescentes com IRC, insuficiência renal crônica. E aí ela vem dizer que é necessário que o professor perceba sua possibilidade interna de lidar e desenvolver trabalhos no contexto hospitalar, pois ele irá deparar-se com crianças e adolescentes doentes em um ambiente de trabalho muito menos protegido que uma sala de aula, além de haver enfrentamento com muitos outros profissionais que também atendem essas pessoas. São exemplos como dor sem motivação,
ambivalência entre a vida e a morte, são todas questões que interferem diretamente no aprendizado. Por isso é importante a reflexão sobre os saberes docentes. Como professor precisa estar preparado para trabalhar no contexto hospitalar, visto que a formação deles procura desenvolver um estilo de ensino próprio, assumindo reflexivamente, de modo a produzir nos alunos uma aprendizagem significativa. E aí ela vem dizer que inicia-se o desenvolvimento das operações de raciocínio abstrato e agora pode-se trabalhar com hipóteses e raciocinar através de proposições. E além das proposições, surgem também o desenvolvimento de esquemas operatórios, como operações combinadas, esquemas de equilíbrio mecânico, entre outros, que necessitam de estrutura de conjunto e resultam em formas equivalentes. A escola, na teoria de Piaget, deve propor atividades de equilíbrio e desequilíbrio para se promover a descoberta e a construção do conhecimento. E aí ela vem trazer também a teoria de Vygotsky, que pauta-se na discussão do papel do social e do desenvolvimento mental. Para ele, a aquisição do conhecimento se desenvolve em interação com o meio. O sujeito é compreendido como um ser social e cultural. No processo de desenvolvimento infantil, pode-se diferenciar duas linhas qualitativamente diferentes: os processos elementares, que são de origem biológica e estão presentes em um certo espaço de tempo, porém servirão de substrato para as funções superiores, de origem cultural, e as funções psicológicas superiores, que são adquiridas e se desenvolvem pela interação social e estão relacionadas aos processos biológicos. Para ele, as funções psicológicas superiores demarcam a diferença entre o homem e o animal. Ele traz que a fala é de grande importância para o desenvolvimento cognitivo da criança e por meio dela que as funções superiores são socialmente construídas individualmente e reconstruídas também individualmente e são transmitidas de forma cultural. A fala desenvolve mudanças qualitativas nas funções superiores da criança, sendo algumas delas a percepção, as operações sensório-motoras, a atenção e a memória. Um outro conceito criado por Vygotsky e talvez que mereça o maior destaque, é a zona de desenvolvimento proximal. Este conceito demarca a distância entre o nível real de desenvolvimento, que é determinado pela capacidade de resolver um problema de forma independente, e define quais funções estão ainda amadurecendo e quais as funções ainda não amadureceram. Ainda segundo Vygotsky, para esse autor, a maior interação social corresponde ao maior conhecimento, pois levaria à ampliação das possibilidades, possibilidades de atuar de forma mais robusta com as funções mentais. O desenvolvimento cognitivo é para ele produzido pelo processo de internalização da interação social com materiais conhecidos na cultura e o processo se constrói de fora para dentro. Os conceitos de zona proximal e real de Vygotsky permitem pensar, portanto, que a escola deve focar sua atenção não no que o aluno sabe, mas sim estimular suas funções psicomotoras superiores. E aí, para fazer a avaliação dos mapas conceituais, ela vai utilizar torres e que ela sugere um quadro para pontuação de 0 a 3 pontos. Aí, na pontuação 0, sendo as proposições falsas ou triviais. Pontuação 1, proposições corretas entre dois conceitos. Exemplo, planta tem folhas. Pontuação 2, proposições corretas entre um conceito concreto e outro abstrato. Por exemplo, flores produzem fotossíntese. E a terceira pontuação, que seriam proposições corretas entre dois conceitos abstratos. Fotossíntese precisa da luz do sol. Foi. E aí, complementando a base teórica dela, ela vem citar Novak e Gowing, acho que é assim, que desenvolveram alguns conceitos para a avaliação dos mapas conceituais, baseados inicialmente em 3 conceitos ausubelianos, que era a teoria de Ausubel.
seriam a organização hierárquica, a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. A metodologia, ela utilizou a técnica de mapa conceitual como instrumento de análise. É uma pesquisa qualitativa, que ela também deu o nome de pesquisação. Foram utilizados para a coleta de dados, questionários e observação sistemática. Os métodos qualitativos são derivados dos estudos de campo. Suas principais características são a imersão do pesquisador no contexto e a perspectiva interpretativa de condução da pesquisa, que tecnicamente trata-se de pesquisação. Aí ela vem falar sobre a amostra, que é uma parte dos elementos selecionados de uma população estatística e envolve um conjunto de apenas uma parte dos elementos, que consiste em selecionar a partir de uma população e observá-las, com vista a estimar uma ou mais características para a totalidade da população. Consiste em selecionar parte de uma população e observá-las, suas características para a totalidade da população. A amostra é uma parte de elementos selecionados de uma população estatística e envolve o estudo de apenas uma parte dos elementos, que consiste em selecionar parte de uma população e observá-la, com vistas a estimular uma ou mais características para a totalidade da população. E aí o contexto da pesquisa é um hospital pediátrico, no qual se encontra diariamente o grupo de sujeitos elencados, destacando-se os professores e os escolares hospitalizados. A delimitação da amostra de estudo foi feita com base em 5 grupos: os professores da rede estadual e municipal, escolares hospitalizados, médicos especialistas e enfermeiros, além dos psicólogos e especialistas em psicologia hospitalar. E aí os participantes da pesquisa foram 9 professores, uma criança, 5 adolescentes, 3 profissionais de saúde, que seriam os médicos, 3 enfermeiros e 3 psicólogos, totalizando 24 sujeitos. O perfil dos professores. E aí vai ser analisado no perfil dos professores questões como uso da internet, softwares, ferramentas, uso do computador, a faixa etária, o nível de escolarização e a experiência na área. E aqui tem também o perfil dos escolares hospitalizados. Foi observado o nível de escolarização e a faixa etária, o motivo de não frequentar a escola e o sexo desses escolares. E aí o relato de coleta de dados foi realizado em 3 tempos, ou seja, 3 etapas, todos realizados pelas pesquisadoras. O primeiro tempo foi a realização dos mapas conceituais com os professores, escolares hospitalizados e profissionais da saúde. No segundo tempo foi feita a aplicação do questionário para a formação pedagógica. E no terceiro tempo foi realizada a aplicação de questionário com perguntas abertas a todos os participantes da pesquisa, formando a utilização de softwares chamado Atlas, sua função e configuração, como seria utilizado. Como conclusão da coleta de dados, destacamos a surpresa dos participantes da pesquisa frente à nova tecnologia para a elaboração de mapas conceituais. A construção dos mapas conceituais objetivou a danificação de conceitos-chave da determinada aprendizagem ou domínio pré-existente na estrutura cognitiva, tanto para o aprendiz como para o mediador da aprendizagem. E aí, na análise e discussão dos resultados, a gente percebeu, no caso a pesquisadora percebeu, que os escolares hospitalizados com insuficiência renal crônica são considerados como grupo vulneráveis. Esse grupo apresenta alto índice de evasão escolar pela impossibilidade de frequentar o ensino regular e pela falta de preparo do sistema regular educacional de adaptar ações pedagógicas à realidade vivenciada por eles. A pedagogia hospitalar deve focar a atenção educativa especial a crianças e adolescentes com insuficiência renal crônica em estado vulnerável, objetivando a inserção desse grupo no universo escolar. E aí foi desenvolvido o mapa trabalhando em 4 eixos, a partir da pergunta-estímulo: definição da doença, surgimento e tratamento da mesma, e a relação com a educação. Quanto à escolarização, refere que as crianças e adolescentes necessitam de atenção especial e podem apresentar dificuldades de aprendizagem. Porém, o sujeito não explica que a atenção especial
que atenção especial será necessária e nem quais as dificuldades de aprendizagem que podem surgir. Assim como também cita atividades educativas que podem desenvolver com a clientela, mas não explicita a forma como realiza ou dá o suporte da mesma. E a partir do mapa foi construída a seguinte teia, dando ênfase a esse sujeito e a sua dificuldade de diferenciar os empecilhos relativos da própria doença, por não conhecer os efeitos danosos da mesma e os aspectos cognitivos, emocionais e físicos dos problemas relacionados ao ambiente. E aí a gente parte para a análise dos mapas conceituais dos professores. O mapa conceitual desse participante da pesquisa foi desenvolvido em torno de 5 eixos: possibilidade de transplante, suas implicações, o envolvimento com a tecnologia e a pesquisa, controle e alimentação e o envolvimento do paciente, famílias e amigos, além do envolvimento da equipe multidisciplinar, onde destaca o pedagogo na função de professor. A partir do mapa foi construída a seguinte teia, onde este professor refere dificuldades ambientais associadas ao acompanhamento do escolar hospitalizado e, à medida que termina a sua construção, percebe-se refletindo sobre a doença e a real implicação com a escolarização. A pergunta estímulo para este professor, que aqui já é outro mapa, ela desencadeou a construção de suas perguntas sobre a doença, demonstrando a necessidade de conhecimento sobre a mesma. Percebe que esse participante não consegue afirmar se a doença afeta os rins, o que denota o seu desconhecimento. É possível perceber também que o triângulo formado entre dificuldades de aprendizagem, condição de aprendizagem e evasão escolar resulta da associação com a escola. Bom, aqui a gente tem outro mapa conceitual que também vai ser analisado. E aqui, nesse, a pergunta estímulo para esse professor desencadeou uma construção de suas perguntas sobre a doença, demonstrando a necessidade de conhecimento sobre a mesma. Percebe-se que este participante ele não consegue afirmar se a doença afeta os rins, o que denota o seu desconhecimento. É possível perceber que o triângulo formado entre dificuldades de aprendizagem, condição de aprendizagem e evasão escolar resulta da associação com a escola em não ter preparo, e parece que o professor também não está preparado para lidar com as variáveis intervenientes da doença. E aqui a gente tem outro mapa conceitual de um professor também. Aqui são já os mapas conceituais realizados pelos escolares hospitalizados. Também aqui. Também a gente percebe nesse aqui que ele fez um mapa bem mais complexo, mas aí também os objetivos foram os mesmos. E esse também esse aqui foi realizado por um médico. E esse daqui foi um mapa realizado por um dos enfermeiros do hospital. E aí ela finaliza a pesquisa dizendo quais foram os objetivos alcançados. Ela vem dizer que os objetivos principais alcançados foi verificar com os professores e profissionais da saúde e, além dos escolares hospitalizados, como descrevem a insuficiência renal crônica, e avaliar na formação de professores e profissionais da saúde o uso do computador em seu contexto profissional, além de verificar o conhecimento de ambiente virtual de aprendizagem pelos professores e profissionais da saúde, investigar a necessidade de capacitação dos professores, promover a identificação de variáveis intervenientes das doenças sobre a aprendizagem dos escolares hospitalizados, verificar o impacto nos escolares hospitalizados, nos professores, nos profissionais da saúde, uso de técnica de mapeamento de informação, estabelecer as características das abordagens que fundamentam a técnica de mapeamento, analisar conceitos correlatos à aprendizagem significativa. E aí ela vem sintetizar o que foi constatado. As principais questões que ela levantou foi o distanciamento do paradigma da complexidade, a restrição dos profissionais ao seu campo de conhecimento,
a sustentação à teoria desvinculada à prática, a falta de integração entre os profissionais da educação e saúde, e aí professores preparados apenas para o trabalho em sala de aula, que ela chama de trabalho tradicional. E aí ela apresenta, dentro da formação dos professores, a principal dificuldade que os professores encontram. Primeiro seria a falta de formação específica para trabalhar com os alunos especiais, e aí também professores sem projeto pedagógico definido, a falta de clareza na função dos professores e o incômodo aparente com o ambiente de trabalho, já que eles não foram acostumados ou tiveram outra experiência na formação com aquele espaço. E ela apresenta também algumas lacunas na formação do professor, a falta de priorização do acompanhamento escolar regular, que deveria ser uma coisa obrigatória, mas a gente sabe que na realidade não tem sido, a dificuldade de avaliação das condições de aprendizagem e a dificuldade de estabelecimento da relação escola e hospital. E aí, como tantos levantamentos, ela apresenta algumas sugestões. A primeira das sugestões, que ela acredita que seria a mais conveniente, seria a capacitação desses profissionais dentro do contexto específico, ou seja, capacitar os professores para trabalhar nos hospitais, já dentro dos hospitais. Os mapas conceituais, ela diz que podem ser utilizados como pontos de partida, elencar as lacunas existentes na formação, respeitar as peculiaridades do hospital, praticar a evolução da pedagogia hospitalar, descrever os papéis e funções de professores dentro dos hospitais, trabalhar saberes e formação de professores, aprofundar orientações metodológicas, diagnosticar na clientela elementos que interferem no processo pedagógico e desenvolver a construção de um projeto político-pedagógico. E aí, para finalizar, ela vem dizer que a técnica de mapa conceitual mostrou ser uma excelente ferramenta, pois em sua construção os professores projetaram seus conhecimentos, suas dúvidas e suas reflexões sobre o desenvolvimento do trabalho junto aos alunos especiais. Vem dizer também que, como a técnica trabalhada com aprendizagem significativa, os professores, cada um à sua maneira, fez construções e pôde perceber as dificuldades para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Além que ela deixa a sugestão a criação da capacitação compartilhada, onde todos os envolvidos partilhariam conhecimentos e experiências, com a intenção de contribuir para o bom resultado. Ela vem sintetizar que falta essa integração entre os profissionais da saúde e da educação. E aí, finalizando, a gente colocou as observações do grupo, as considerações do grupo, que o que a gente se reuniu e expôs o que a gente achou da pesquisa. Primeiro, a gente acredita que ela colocou objetivos excessivos, porque a gente sabe que pesquisa ela tem um tempo, então ela precisa ser limitada a quantidade de objetivos. E ela teve um enfoque muito demasiado na formação do professor, como se apenas a formação do professor fosse responsável por resolver todos os problemas dos escolares hospitalizados. E a culpabilização total do fracasso dos estudantes hospitalizados no professor. Foi o que a gente já tinha até colocado, que como se a formação fosse o único problema que os professores tinham e esse fosse o motivo de todos os problemas enfrentados pelos escolares hospitalizados. E ela apresenta também soluções muito genéricas. Ela diz, tem que fazer a formação destes profissionais, mas aí não diz como deveria ser essa formação. E a fundamentação dela ela é pouco pedagógica, ela é mais centrada nos conceitos de saúde e de psicologia. Bom, é isso, minha gente, muito obrigada.